Olá, olá, alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, véspera de decisão, todo mundo preocupado, vocês acharam que eu fosse rimar, né? Todo mundo preocupado, mas amanhã a bola rola aqui no Mineirão e também lá no Beira-Rio. Donos da bola no ar, o Galo fazendo mistério para enfrentar o Internacional, treino fechado, Cruzeiro e São Paulo, velhos conhecidos, vão decidir quem segue na Libertadores. O Diogo Ramalho traz as últimas do Cruzeiro e lá na Toca também teve portão fechado. E daqui a pouco a gente fala de tudo isso aqui com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão. E evidentemente que o trio hoje reforçado, então seria um quarteto, né? Um trio com 3, com 4, um quarteto. Um quarteto fantástico. Olha, presta atenção, vocês todos, tem 36 pessoas aqui dentro do estúdio. Super promoção do consórcio Via Norte. Temos para você planos para veículos novos e seminovos com parcelas a partir de R$ 396 sem juros. Não é financiamento, economize apenas R$ 13 ao dia e você realiza o sonho do seu carrão, meu amigo. Pode ligar até do celular. Atenção, você tem celular, quer comprar um seminovo através do consórcio, aliás, fazer um consórcio, então você vai ligar 0800 888 3160. 0800 888 3160. Sua ligação vai ficar registrada, um consultor irá retornar e para você que não tem o valor para dar o lance e já sair com o seu carro, temos um plano que você pode utilizar o recurso da própria carta de crédito. Olha só que loucura, hein? Confira o regulamento. Na contemplação, você escolhe a marca e o modelo do seu veículo. E se você quer novo ou seminovo, se você quer nacional ou importado, de acordo com o valor do crédito do seu consórcio. Fechando hoje, você vai concorrer toda semana a um prêmio de R$ 5.000. Atenção! R$ 5.000. Ligue agora 0800 888 3160. Adesão sem comprovação de renda e sem burocracia. O veículo usado também pode entrar como lance, então você precisa apenas consultar o regulamento. Consórcio para motos, carros, caminhões, equipamentos, barcos, capital de giro também para sua empresa e até imóveis em veículos a partir de 396 e imóveis a partir de 460. Somente o consórcio Via Norte faz para você. Consórcio não tem juros, então ligue 0800 888 3160, inclusive do seu aparelho celular, ok? Olha, treino fechado, pouca informação, mas uma surpresa no Atlético. Guilherme de volta, liberado. Quem traz todas as informações do Galo é ele, o Sex Machine, o Mr. Araçuaí, Diogo Ramalho na tela. Treinamento de cobranças de falta, o que geralmente não é permitido filmar, desta vez foi a única cena que pôde se fazer um registro. Você quer informação? No jogo você vai ver se foi trabalhado alguma coisa diferente. Você tentar fazer alguma coisa para surpreender o adversário, você trabalhar algumas situações, corrigir outras situações, né? Você não dá informações ao adversário, porque como eu falei, são detalhes que podem fazer a diferença. Outra coisa que todo mundo viu foi a recuperação de Guilherme, liberado para mais uma decisão com o Galo. É um jogador muito importante para o plantel, para todo o equipo, e não nos gusta que ele esteja machucado. Ele é um jogador decisivo e com muita qualidade para não contar com ele. E é decisivo mesmo. Talvez isso justifique seu tão comentado custo-benefício dentro do clube. E pela própria Libertadores, Guilherme teve um papel fundamental na temporada 2013. Foi dele o gol que levou a decisão da semifinal contra o Newell's Old Boys para os pênaltis. Quem sabe não tenha chegado novamente o momento de decidir. A gente sabe o poder de decisão, a capacidade técnica do Guilherme, né? Ainda mais em jogos decisivos, ele tem se mostrado muito eficiente e muito importante para o Atlético. É um jogador de extremo potencial técnico e pode definir uma classificação, um jogo em apenas um lance. E será que alguém duvida que é o estilo de jogo que o Galo gosta? Reverter uma situação? O coração sempre está preparado, né? Mais emoções que a gente viveu no Atlético aqui, não tem nada que preparar mais em termos de emoção e de coração. Aí está ele, o goleiro Vitor. Você disse aqui, enquanto o Vitor falava, que é o melhor goleiro do país em atividade hoje, até mais que o Marcelo Groy? Não, muito mais que o Marcelo Groy. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, bancada.
O Vitor hoje é o melhor goleiro do Brasil em atividade, sim. O Fábio, na minha avaliação, está em segundo lugar, porque o Vitor tem uma saída de bola aérea melhor que a do Fábio. Acho que o Fábio tem uma deficiência em bola aérea e faz com que ele fique atrás do Vitor nesse critério. E eu acho que o Atlético tem tudo para sair classificado amanhã do jogo, sim. A principal notícia do final do dia ontem é o Guilherme. Que boa notícia. O Guilherme é um dos melhores meias do futebol brasileiro. Acho que o ideal é entrar com ele no segundo tempo, trabalhar um pouco mais o time ali na primeira etapa, ter um pouco mais de tranquilidade, até proteger o próprio jogador que deve estar um pouco ainda sem ritmo de jogo, obviamente, colocar ele no segundo tempo para poder resolver ali. Eu acho que vai ser uma boa entrada no Atlético, sim. Você me deu um gancho para até conversar com você e saber desse negócio de colocá-lo de saída no time titular ou guardá-lo para o segundo tempo, dependendo, porque o Diego Aguirre segurou o Valdívia e o D'Alessandro para o segundo tempo. Você acha que o Levi pode segurar o Guilherme para o segundo tempo? E aí, Ídolo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que tem que jogar. Nesse caso, como ele está voltando agora, né, ainda é um ponto de interrogação, vale segurar para o segundo tempo. Até já utilizei o raciocínio em outros momentos que o Guilherme, se a decisão fosse simplesmente de ele não aguentar 90 minutos, mas com ele bem fisicamente, com ele pronto, é melhor começar jogando e, se for o caso, ser retirado ao longo da partida. Só que não é o caso amanhã. Ele está voltando agora de contusão, então acho que vale utilizá-lo no segundo tempo. E é o confronto que mais promete em termos técnicos. É o confronto que reúne o melhor nível, assim, qualidade de jogadores. Fizeram o principal jogo do futebol brasileiro esse ano, no primeiro jogo. Não lembro de outra partida aqui em âmbito nacional que tenha sido tão boa quanto o Inter e Atlético. Então, a expectativa é muito grande para amanhã. O Júnior Brasil ostentando uma belíssima indumentária rosa. Salmão. Calil já disse... Só os machos usam. Exatamente. Calil disse, Deus do céu. quando lançaram a camisa rosa do Atlético, tem que ser macho para usar rosa, Brasil. Boa tarde. Um abraço, presidente Calil, para você, para todos ligados. Tem que ser macho para usar rosa. E essa é a cor do amor, a cor do eu acredito que o Atlético amanhã tem total condição de vencer o Inter. A gente tem esse pensamento, falava aqui antes que é possível, porque uma vitória simples pode classificar o Atlético vencendo por 1-0, ele pode seguir adiante. É dificílimo, claro. 29 anos em que o Galo não vence lá. Mas aqui, até a gente conversava antes também, antes aqui do programa, falando justamente isso, Tabu. O Tabu não entra em campo, é outro grupo, outra formação, outro time, outra história. A história está aí para ser modificada a todo momento. Isso não pode ter peso. Pode ser alguém fica influenciado, não entra em campo, quem entra é o desempenho dos jogadores. O Atlético está jogando bem, é um time em evolução, fez um jogo em alguns momentos até melhor do que o Inter. O Inter merece todo respeito, tem um sistema defensivo que agora está funcionando, tem jogadores de muita qualidade, vai ter o apoio do torcedor, é um jogo dificílimo, mas o Atlético tem condição de chegar lá e vencer. Mas isso é óbvio, mas claro, existe um Tabu de 29 anos, você falou que o Tabu não entra em campo. O Tabu não entra em campo. Eu falo mas tem 29 anos, Brasil. Então tá, se for assim, nada mais muda no mundo. Os tabus são os que determinam a nossa vida. Para tabu, eu vou dizer aquele velho narrador que disse uma vez, tabu foi feito para ser quebrado. Frase nova. Frase nova. Frase nova no futebol. Em 1930 ela foi falada pela primeira vez, inclusive numa partida do Charles Miller. Charles Miller. Dimara, Cruzeiro. O Atlético amanhã contra o Internacional, além da questão do tabu, gostaria que você falasse do Guilherme e também o Inter. Provavelmente, o clube ainda não confirmou. A imprensa já dá como certa a ausência do Nilmar. A ausência do Nilmar. Não, o Nilmar tá fora. Já confirmou agora. Não, mas o clube não. Há 10 minutos antes de eu entrar no programa aqui foi confirmado. Então o clube confirmou. Nilmar tá fora. Então o Nilmar fora do jogo. Hoje em dia eu não duvido de nada. Não deixa, porque o Aguirre meio para falar que tá fora amanhã, meter o cara de titular, não custa nada. Onde o Atlético ganha, onde o Atlético perde, onde o Inter ganha, onde o Inter perde, quem ganha amanhã, quem faz os gols. Gilmar, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Essa leitura do tabu só mostra que jogar lá é muito difícil. Né? E vencer lá é muito difícil. E isso eu acho que pode ser uma análise do tabu. Mas não dá para a gente levar para dentro de campo, do grupo, da história e do histórico que são 29 anos, enfim, essas histórias todas. Agora, eu acho que tudo que a gente falar em termos do que o Atlético vai colocar em campo, se é o Guilherme Giovanni Augusto, se ele vai recuar o Dátulo, isso tudo a gente está falando de possibilidades que o Levi tem. E mais, a gente não sabe, historicamente, eu acho que o Levi vai querer dar o troco. Né? Ele está arrumando uma pegada. A gente não tem certeza nem se o Guilherme tem mesmo condições de jogar.
A informação que a gente tem é que ele treinou o tempo inteiro. Isso é uma informação, mas a certeza de que ele tem condição e o que ele suporta, ou se suporta, é uma outra história. Porque às vezes você leva o jogador só para deixar o outro treinador assim, nossa, será que vem? Quer dizer, você faz com que o outro lá tenha que se preparar para várias possibilidades. E nesse ponto o Levi foi extremamente vitorioso. Ele tem várias possibilidades que o Diego Aguirre nesse momento está pensando. E que o Levi no jogo aqui no Independência foi surpreendido. Então, quer dizer, a responsabilidade do outro lado aumenta muito. Que time é esse do Atlético que está chegando para jogar aqui? Qual é a força? O que a gente viu é o discurso, e a gente está se pondo muito no discurso dos jogadores, do treinador, né, do conseguido fazer, mas eu acho, para mim, é o jogo da rodada da Libertadores. Porque em termos técnicos, em termos táticos, o que cada um está pensando, o que cada um pode fazer, a capacidade desses treinadores, a capacidade dos jogadores que entram em campo, isso tudo pode acontecer. Hoje na Band News, a pergunta era até para você, se poderia o Guilherme e o Giovanni Augusto jogarem juntos. Podem. Por que não? Também é uma alternativa. Com o Dátilo tão mal do jeito que está, é uma alternativa de jogo. E quem sabe se é isso? Então o Levi vai preparar uma equipe diferente. Acho que isso é que causa toda a expectativa. Cadu Doné. Não, e se o Levi tem todas essas alternativas, há uma certa dúvida com relação ao time que o Galo vai entrar. Isso vale também para a equipe do Diego Aguirre, que tem como característica esse rodízio, gosta de rodar muito o elenco, mas algumas coisas já são certezas. Por exemplo, o Nilmar não joga, quem entra é o Lisandro Lopes. Não há dúvida de que o substituto... Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem na partida e é um baita centroavante. Deve jogar com a linha de 3 meias ali com o D'Alessandro centralizado, camisa 10, armador. O Alex deve voltar para o banco. Agora, no lado esquerdo do seu ataque ali, do lado do D'Alessandro, quem que deve jogar? Valdívia ou Jorge Henrique? E é uma variação tática muito interessante. O Jorge Henrique está fora. Mas ele tem, mesmo se tivesse, porque ele marcou o Marcos Rocha no primeiro jogo. Ele tem essa utilidade, né, de fechar o lateral. Até virou um sinônimo. O Jorge Henrique do time, o Léo Figueiredo até gosta de utilizar essa referência. Um meio atacante pelo lado que joga muito mais para defender e acompanhar o lateral adversário do que para atacar. Então, são alternativas muito interessantes, porque é um jogador muito mais burocrático que joga para fechar o lateral adversário, não deixar o Marcos Rocha jogar, e o outro é exatamente o oposto, vai para dentro, tenta o drible, é um dos craques do Inter nesse ano. Então, tem muitas alternativas. O Sacha, que é um jogador... O Sacha ele joga pelo lado direito. Com a ausência do Jorge Henrique, o Aguirre terá sim que colocar alguém para correr ali, para segurar o Marcos Rocha. Claro. E isso pode, de repente, dar um buraco nesse meio campo. Vai ter um lateral de qualidade no Inter, o Rucho não é esse lateral, esse cara que atua por ali, é um problema. Ele vai ter que trabalhar. Quando ele optou aqui de jogar com 3 zagueiros, era justamente para ter uma certa alternativa. Tinham 3 zagueiros em campo. E você pode virar e falar o posicionamento. Você tinha 3 zagueiros em campo. Mas não jogou com 3 zagueiros de esquema. O Jorge Henrique atacando, tentando prender o Marcos Rocha. Isso aconteceu. Não tem. Você sobra quem? Um Alex, talvez que você pode ser colocado, sim, pelo lado esquerdo. É uma alternativa, porque hoje o Alex, pelo menos, é um cara que pode tentar prender o Marcos, porque o Rucho é um cara que é uma avenida. É um grande problema. Mas ele tem mais alternativa com ele. É mais uma alternativa agora. Mas é um cara que sabe, inclusive, finalizar e chutar muito fora da área. Nossa Senhora. Agora, a Dimara fez uma análise perfeita em relação ao Guilherme. Ele pode não estar pronto. Agora, que o Diego Aguirre está com a pulguinha aqui, será que esse cara vai estar no segundo tempo? Até porque eu acho que os dois, todo treinador hoje sabe que o Guilherme, quando ele entra, ele muda um cenário de uma partida. Se ele entrar com 10, ele vai jogar 10, 15 minutos, o primeiro tempo, o segundo tempo... Diego Aguirre não sabe, muito menos a gente, porque o Levi Coupe não deixou ninguém tomar conhecimento disso, só ele sabe. Então, o Diego Aguirre também está da mesma forma que o Levi está com a pulguinha aqui, ó. É normal que esteja, os grupos são muito parecidos. Se você analisar a qualidade dos grupos, são qualidades muito parecidas, eles jogam de forma muito parecida. Agora, eu acho que o grande jogador desse meio campo do Internacional nem é o D'Alessandro. Arangues, que... comeu a bola aqui no primeiro jogo, foi eleito na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o melhor em campo. É o principal jogador do meio campo. Mas então, eu acho que o D'Alessandro, eu não concordo muito nessa avaliação. Porque o D'Alessandro tem um futebol mais técnico. O D'Alessandro é extremamente técnico e ele puxa muito a marcação. Puxa. Quem larga ele sozinho? O Arangues, ele tem um poder... Mas o Arangues foi o melhor jogador na quarta-feira passada. Ele tem um poder defensivo muito grande e também sabe sair jogando, centralizado, obviamente. Agora, o D'Alessandro, ele
Ele roda muito o campo, E a ele está liderança, centralizado, ele está né? na ponta direita, na ponta esquerda, ele vira um atacante. Eu acho ele um jogador extremamente perigoso. Define com lançamento, justamente. Eu acho que no Brasil, ele está entre os 3 melhores armadores ali. Até a Vou fazer uma liderança. pergunta que está muito em moda, eu vou fazer a você, caro colega. O Atlético estaria no jogo de amanhã jogando por uma bola? Não, acho que o estilo do jogo não vai ser esse, não. A partida tem tudo para ser mais aberta, mais laicar, um jogo mais franco. A gente usa esse termo quando um time fica lá fechadinho, busca o contragolpe e em poucas estocadas ter uma eficiência e conseguir fazer o gol. Acho que o Atlético vai jogar mais solto mesmo, vai jogar. E você acha que o Inter vai jogar solto entrando em campo, quando a bola rolar, o juiz... É óbvio que nenhum dos dois, né, vai ser kamikaze, vai jogar. Irresponsável, mas eu acho que vai ser um jogo mais aberto, mais franco, assim como foi aqui no primeiro jogo. É claro que aqui no Independência, até o fato de o gol ter saído muito no começo ali, praticamente no primeiro lance, com a falha do Marcos Rocha, acabou mudando o cenário da partida, mas com as devidas proporções, eu acho que vai ser um jogo mais aberto. Sim, ninguém vai ter ninguém jogando por uma bola. Acho que vai ser um jogo, vai ter um jogo aberto, vai ser um jogo 0x0 ou 3x3? Tá mais para 3x3. Com certeza. Porque eu não acredito que o Diego Aguirre vai fazer isso com o Internacional. Eu estou dizendo, e o Everton perguntou, é virtude da classificação. Então, eu estou dizendo que eu acredito na classificação do Atlético, porque o 3x3 é a classificação do Atlético. Mas aí que nós ganhamos de 1x0. Eu acredito que vai ser um jogo ofensivo, porque são duas equipes que têm condição de criar um jogo ofensivo. 3x3, Brasil. Eu acho muito difícil o 3x3. Eu acredito 4x4, então. Não, eu não vejo o empate 3x3. Eu acho que é o improvável. 2x3 e 0x0. Teve um Inter e Cruzeiro, já foi 5x4. Eu falei. São duas equipes com vocação ofensiva, que têm condição de atacar jogadores com qualidade, jogadores de velocidade. Por isso eu não acredito também no 0x0. Eu acho que vamos ter gol. Agora, 2x1 pro Atlético? 2x1 pro Atlético? Eu acredito no 2x1 pro Atlético. Olha isso, hein? Eu não tenho medo de falar o que eu acho. Olha isso. Eu também não tenho medo de falar o que você acha. Não, eu, se tiver que apostar, eu acho que os dois vão ser eliminados amanhã, Atlético e Cruzeiro. Olha isso, hein? Eu acho que olha, coragem desse menino, hein? Coragem desse menino, desse garoto. Eu tô acreditando no Atlético. O Atlético depende no Atlético, no Cruzeiro não. O Cruzeiro já é uma situação um pouco mais difícil. Pelo seguinte, o Cruzeiro dos 4 é o que tem apresentado o pior futebol. O Cruzeiro precisa se reinventar. O Cruzeiro, se tomar um gol, tem que fazer 3. Eu não consigo visualizar o Cruzeiro fazendo 3 gols. E o Cruzeiro não basta a vitória simples. Ele tem que fazer 2. Encontrou um São Paulo que com o Milton começou a ganhar corpo, começou a jogar. É um jogo muito difícil. Claro que chega na partida, o Cruzeiro pode até fazer esses 3. O futebol é isso. Você tem jogo que tudo dá certo. Olha o comentário. Não, eu acho que o Cruzeiro tá mal, mas o Cruzeiro pode fazer 3, Mas Brasil. é óbvio, isso é óbvio, isso é futebol. Isso é futebol. Agora você só quer ouvir o que você quer. O que eu falei, que eu acho que é difícil, que se tomar um gol, fazer 3 gols, pelo que o Cruzeiro tem mostrado durante o ano, pelo Cruzeiro que não tem mostrado força como mandante, e até fazer uma crítica. Olha, eu sei que o clube tem que sempre privilegiar o sócio-torcedor esse tipo de programa. Não há dúvida, não adianta o torcedor imaginar vai fazer promoção. Mas eu acho que uma hora dessa tinha que chegar para o sócio-torcedor. Meu amigo, se você for aqui buscar, você leva 2. Tinha que pôr a 60 mil no Mineirão. Não adianta você ter 40, é hora de criar um caldeirão. Eu sou totalmente minha opinião, favorável. tem que lotar com 60 mil. Tem que pôr o pau para cantar lá, virar um inferno. Por que os adversários fazem isso e o Cruzeiro, num momento desse, que se precisa do apoio do torcedor, e o torcedor, se for lá, tem que ir para apoiar. Isso tem que ser claro. Eu sou totalmente favorável a iniciativas que levam o torcedor a campo, né? Baixar o preço de ingresso, sou contra essa elitização. Agora, se num jogo de mata-mata, Libertadores, decisivo, o clube grande for obrigado a colocar esse nível de promoção, de colocar o sócio, você ganha mais um, parei, né? Mas cada um tem segurança. O Brasil no Brasil. Tem que ser. É difícil eu concordar com você, mas estamos juntos nessa aí. O time do Cruzeiro não passa segurança para o seu torcedor. Em 2015, não teve uma grande apresentação. Pode falar assim, teve algum jogo regular, 3x0, 2x1. Não teve uma grande apresentação. É um time que não passa segurança para ninguém. Mas o que isso tem a ver com o negócio de ingresso que o Júnior falou? O torcedor não vai porque o torcedor não está seguro o suficiente. Mas torce só quando tá bom? Não. Aí é um problema que não é do torcedor. Aí não é uma avaliação minha. É a avaliação do torcedor. Só digo que hoje o Cruzeiro não passa segurança. Amanhã vai ter 35 mil pessoas no Mineirão. Pouco. Muito pouco. Junto com o Brasil. Tinha que abaixar o preço sim, fazer uma promoção, lotar o estádio. É isso que ele tá falando. É isso que eu tô falando. O time precisa.
sócio torcedor, favorecer você não o pode sócio, fazer que é a promoção do ingresso. sócio. Aí você é contra o torcedor. Então que você pega o sócio torcedor, dê para ele 2 ingressos. Você mesmo defende a popularização do América. O América jogou agora, estreou no Brasileiro para nem 2.000 pessoas. A gente defende aqui o ingresso no preço mais barato. O Cruzeiro tem que favorecer o programa de sócio. Então tem que favorecer, dê 2 ingressos pro cara que é sócio. É isso que tem que ser feito, tem que ter 60 mil. Só que agora não adianta mais. Aí vai ficar nessa faixa 40, não, é um público significativo, mas imagina, 50% a mais. E já está ganhando muito da Comebol. Para. Deixa eu falar aqui. Para o microfone em cima. Faz aí, pô. Vamos rir. Olha aqui, pessoal, vou falar agora da farmácia Anagales. Tem que comprar calmante para esse povo aqui, né? O povo está nervoso. Você está cansado de pagar caro em medicamento? Está cansado de ser mal atendido? Então corre para a Anagales, meu amigo. Lá tem os melhores preços e o melhor atendimento de Belo Horizonte. Tem a Anagales na Caetés 320, tem na Goitacazes 178 e mais 11 lojas em toda Belo Horizonte. São mais de 11 lojas prontas para te atender. E olha só essa promoção aqui, que eu venho dizendo desde o início, né? É o Biolong, meu amigo. O Biolong é a base de açaí, cogumelo blasé, guaraná e sais minerais, que acaba, viu, pessoal, com estresse, com cansaço, fadiga, com cansaço físico e mental. E olha só, na Anagales você compra 2 e ganha 1. É isso mesmo, compra 2 e ganha 1. Tome Biolong, fique Biolong, 3272-1166. Farmácia Anagales faz mais por você. E um detalhe, nunca se esqueça, Anagales é cuidado natural pela vida. Eu queria continuar na discussão, mas o tempo é exíguo. Olha, o Diogo Ramalho esteve nessa manhã na Toca 2. Aliás, vamos continuar na discussão. Preparem aí os seus arsenais. Esteve amanhã, na parte dessa manhã de hoje na Toca 2 e traz informações quentes. Treinamento de hoje com portão fechado, Ramalho. Olá, Everton, boa tarde. Exatamente. Toca da Raposa 2 com portões fechados. Quando a imprensa pôde entrar no CT, apenas o tradicional rachão, sem posições guardadas, ausências de alguns jogadores que serão figuras certas amanhã em campo contra o São Paulo e, portanto, time indefinido. Marcelo Oliveira talvez queira fazer uso desse mistério, dessa dúvida que tem principalmente na lateral esquerda em relação ao Pará ou ao Mena para ser titular e também o Gabriel Xavier, que corre por fora para fazer parte deste meio-campo, quem sabe também entre os 11 que começam jogando. A gente muda um pouquinho só de assunto agora, deixando a Libertadores um pouco de lado para falar de Copa América. A competição que começa no próximo dia 12 de junho tem 3 jogadores do Cruzeiro em listas, apesar de que o Leandro Damião está como suplente. Vamos lá, Arrascaeta convocado pela seleção uruguaia, Mena vai também prestar serviços à seleção chilena e aí sim, Leandro Damião como suplente do técnico Dunga. Se algum jogador daquela posição se lesionar ou for impossibilitado de disputar os jogos, ele pode ser chamado. Fico feliz, acho que o Dunga é um baita no treinador, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele no Inter. É uma pessoa que vê muito merecimento de jogador. Fico feliz, mas acho que tem jogadores de qualidade que estão indo. Acho que torço para quem estiver lá não se machuque, que continue jogando, porque esse é o pensamento, é que o Brasil esteja ganhando e o Brasil está indo muito bem. Se tiver oportunidade, acho que com certeza vou tentar agarrar. Tá aí, palavras do atacante Leandro Damião. Vai muito bem no Cruzeiro, foi o artilheiro do Campeonato Mineiro e tá aí figurando na lista de suplentes do técnico Dunga. Jogadores logo após o treinamento já iniciam o processo, período de concentração para encarar o São Paulo nesta quarta-feira. Lembrando que o Cruzeiro precisa de vencer pelo menos por 2 gols de diferença para passar à próxima fase da competição continental. É com você, Everton, um abraço. Obrigado, Ramalho, um abraço para você. Tá passando o podão geral aí, vai nos pubs aí, sobra uma na pista. Tá demais. Olha aqui, espero que a namorada dele não esteja assistindo. Verdade. Não, o cara namora e você fala um negócio dá uma confusão grande. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são incoerentes no que vocês falam às vezes aqui. Vocês estão colocando todo o otimismo no Atlético e vocês estão depositando todo o pessimismo no Cruzeiro. Não, eu falei que nenhum dos dois classifica. Eu não terminei, vocês estão você está falando um negócio completamente equivocado. Vocês estão nervosos, estão depositando todo o pessimismo no Cruzeiro. O Cruzeiro joga em casa, diante de sua torcida. Se o time tem algumas deficiências, não é um time ruim. O Brasil está falando isso.
Mas vocês criticam. Mas a gente vê o clube aqui direto. O Brasil às vezes fala sem saber. O Brasil que leva você. Que não sou A eu. gente acompanha o dia a dia, né? Eu vi um comentarista no domingo falando que o Cruzeiro tá entre os 3 favoritos ao título do Brasileiro. Eu não acho. O Cadu já disse. O cara que acompanha esse Cruzeiro, não é o que eu tô vendo, não. Então, assim, concordo, mas pode continuar seu raciocínio. Eu agradeço. Hoje a gente está concordando muito, que bom, né? Agradeço a gentileza. Então, quer dizer, todo otimismo para o Atlético e todo pessimismo para o Cruzeiro. Mas quem joga em casa com um adversário inferior ao Internacional é o Cruzeiro. Se fizer levar para os pênaltis, o Fábio segura lá, que eu já conversei com ele. Eu já falei com ele. Lista para mim os 5 cobradores de pênalti do Cruzeiro. Lista, por favor, Castilho. Isso é outra história. Lista aí, Castilho. Lista os 5 cobradores de pênalti. Por que tanto pessimismo com o Cruzeiro? Pelo histórico. Pelo que o Cruzeiro não apresentou. O tabu vale para o Atlético, agora para o Cruzeiro o histórico não vale. O que eu estou dizendo... Não estou dizendo de tabu. Estou dizendo o histórico do Cruzeiro na temporada. Brasil. Você já viu o Júnior Brasil e Edmar irem com um contra o outro alguma vez na vida? Várias vezes. E outra coisa, se formos analisar históricos, o Cruzeiro venceu em 6, 4 vezes venceu São Paulo. Isso não é suficiente para vocês depositarem otimismo? Quando os times de São Paulo disputam com os nossos lá, os caras babam a semana inteira. Vai lá, aqui não. Ué, mas a gente não fala de realidade, né? E às vezes até a sua opinião. Mas deixa eu te dizer, o histórico da temporada, aonde que o Cruzeiro mostrou nesta temporada a confiança pra gente acreditar que ele vai chegar? No jogo contra o Cruzeiro, na estreia do Brasileiro. Desde que o Muricy saiu, o São Paulo conseguiu encaixar jogo. Claro, na estreia do Brasileiro ele não mostrou, não? A confiança. E outra coisa, a forma de jogar do São Paulo também mudou. O São Paulo deixou de ser aquela equipe só defensiva, só de recomposição, e passou também a ser uma equipe ofensiva. Ela tem qualidade individual de jogadores que o Cruzeiro hoje, os que ele tem, não se diferem. Quando que você chega e fala assim, esse Cruzeiro aí é o Cruzeiro do Fábio? Que mais que você fala do Cruzeiro? Agora, uma coisa é o que o time é em campo e o que ele não tem apresentado. Outra coisa é a pressão em cima do Marcelo. Isso são coisas completamente diferentes. Eu acho injusto o que está sendo feito com o Marcelo. A gente teve chance de conversar com eles depois do treinamento hoje, quando ele não deixou ninguém nem falar a hipótese, a possibilidade do que esse time pode ser. E aí a gente pensa, Everton, bicampeão brasileiro. Né? Com tudo que o Marcelo fez, todos os elogios. E aí, nesses poucos meses, ele deixou de ser tudo isso? É essa pressão que ele está enfrentando, de torcida, de diretoria, correndo risco de amanhã perder o carro? Marcelo não tem nada a ver com isso. Não tem condição de ser. O Mike não está jogando bem. O Mena, para mim, não tem condição de ser titular do Cruzeiro. Aí você chega na frente, você mesmo criticou várias vezes o William Marquinhos. A gente tem criticado o Marquinhos. Você, várias vezes aqui. Várias vezes. O Marquinhos não está bem. O William, esse ano, não conseguiu jogar. Sobra pro Damião, mas se a bola não chegar para ele, não tem jeito. O Arrascaeta tem sido um cara diferenciado ali no meio, jogando sozinho e nem sempre consegue render. Aí você olha, que alternativa que tem? O Henrique, que parece que até hoje recente também a saída do Lucas Silva. O William, muito bem, mas está recuperando. O início dele foi muito bom, teve contusão, voltou, ainda não é aquele cara. Então o Cruzeiro ainda não convenceu. E o Cruzeiro, uma coisa que a gente aqui, todos nós falamos, o Cruzeiro hoje é um time pobre de esquema. É mais ou menos o mesmo esquema. Mudam as peças e vai o esquema. O Cruzeiro não tem uma variação tática para envolver um adversário, para mudar um panorama do jogo. Não tem um cara do banco, porque o Judivan não está inscrito agora na Libertadores, perdeu uma alternativa. Você não tem um cara para sair e falar, esse cara vai mudar. Como em N oportunidades a gente já viu no futebol mineiro. Então, o que a gente está falando, e o torcedor fala isso, tem torcedor que pode, vocês estão menosprezando o Cruzeiro. Não, ele pode chegar, pode ganhar, mas a gente está falando em cima do que o Cruzeiro apresentou até agora. Cruzeiro desse ano, Everton. Sim. Cruzeiro 2015, ele é 40% do Cruzeiro 2013, 2014. 40% se chegar a isso. Essa é que é a pura verdade. E o que o Júnior Brasil falou, Marcelo não tem opções. Marcelo não tem nada a ver com essa crise do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro vive uma crise dentro de campo. Então você está dizendo que o Júnior critica o Marcelo e você não está criticando o pacote, a diretoria, o Marcelo, não falei os jogadores. Isso, não falei isso. O Marcelo Oliveira não tem nada a ver com isso. O Marcelo, ele tem uma parcela também. Mas o Marcelo, eu não acho. Mas o Marcelo olha para o banco de reservas, ele deve olhar e falar assim, meu Deus. O Marcelo, inclusive, tem que continuar caso aconteça uma tragédia. Ele olha e fala, meu Deus, qual a mudança tática eu vou fazer? Vai colocar o Joel? Pra mim foi um baita erro. Aí vem os erros do Marcelo. Erros de jogo. Colocar o Joel naquele primeiro jogo, então como é que você fala que o Marcelo não tem parcela e você aponta os erros dele? Aí eu não te entendo. Tô falando da temporada. Aí está indo pra... Eu tô falando então ele tem parcela. Eu pontuei o jogo, eu tô pontuando temporada. Temporada o Cruzeiro tá deficitário de jogadores. O time não é um time qualificado. Ainda tá longe de passar
certa confiança para o seu torcedor. Eu acho que o Cruzeiro está longe disso. Agora o Marcelo tem cometido alguns erros pontuais que prejudicam o time também. Gostaria... Pois não, pode terminar seu raciocínio, porque eu sou educado, eu espero. Eu acho que o erro também da diretoria do Cruzeiro também não pode ser esquecido de forma alguma. O maior erro de 2015 é a diretoria do Cruzeiro. Um time está desorganizado. O Judivan não vai poder jogar amanhã. O São Paulo conseguiu liberação. O São Paulo conseguiu a liberação. Mas o Cruzeiro abriu mão. Ele abriu mão. O Cruzeiro não escreveu. O Cruzeiro não quis colocar porque sabia das convocações. Ele fez isso e não lutou. Engraçado, o São Paulo não errou, o Cruzeiro errou. Tudo bem, então vamos lá. Gostaria de ouvi-lo, Cabulecino Boneciano. Não, o São Paulo tem um certo favoritismo porque conseguiu bom resultado no primeiro jogo, vem numa fase melhor, conseguiu estruturar o time com 3 volantes, um time um pouquinho mais preso, mas conseguindo ser mais eficiente. O Cruzeiro, de fato, não mostra um grande futebol nas últimas partidas e na temporada em geral. Sobre o esquema tático, a pouca variação do Marcelo, ele parece muito abraçado ao 4-2-3-1 desde os tempos de Curitiba, já jogava assim no Paraná, no Cruzeiro joga assim 99,99999% dos jogos, não tem problema nenhum, é um bom esquema, deu certo, mas em alguns momentos a gente pensa, pô, podia dar uma variada, ter um pouquinho de repertório, e não acontece. Ao mesmo tempo, e aí eu acho que é uma discussão mais longa, que não vai dar tempo de fazer agora, o Cruzeiro tem um elenco que dificulta fazer certo tipo de variação tática. Por exemplo, jogar com 3 volantes, não necessariamente de uma forma defensiva, mas com um volante mais preso e 2 saindo, e 3 atacantes, saindo do 4-2-3-1 e formando um esquema com 3 no meio e 3 no ataque. Não daria certo porque o Cruzeiro não tem grandes volantes técnicos, né? O Cruzeiro não tem volantes de muita técnica, não tem volantes de muita qualidade. Então, tá aí um exemplo para mostrar que o Cruzeiro tem problemas ali no elenco para fazer essa variação tática. Eu vou trazer um dia uma lousa para desenhar os esquemas, para o pessoal entender. E vou trazer, como é que chama aquele numerólogo? Tem uma ali fora. Como é que chama aquele numerólogo? Como é que chama aquele numerólogo que trabalhou no Stanley aí, ô Lincoln? Lugar do torcedor no campo, apoiando. Tem um numerólogo que trabalhou no Stanley aí. Que faz, então, tem uma lousa lá fora. Porque o Cadu e o Júnior Brasil, porque esses negócios de 392, 752 e tal, eu odeio isso. Olha, o Williams, presta atenção vocês, o Williams, ele explica por que o São Paulo é favorito, hein? Olha isso aí. As equipes grandes de São Paulo já vêm com um campeonato muito diferente do que os nossos que a gente vem disputando. O Mineiro, o Gaúcho. Então é diferente. A competição paulista já é uma competição mais agressiva. E tem times que são de alto nível, que são de Série B. Então, eles já vêm muito mais comprometidos e preparados para isso. Mas acredito sim que o Cruzeiro vai sair com a quarta-feira, vai sair lá com a classificação. Você, o picolé de goiaba, o Williams disse ali... mas tem uma coisa que eu não sou, é picolé de chuchu. Pô, mas nem eu de goiaba, apesar da camisa. Fala aí, o que você acha dessas declarações do Williams, que diz que o São Paulo é favorito, que teve uma base melhor no início da temporada, que o Paulista prepara melhor. É engraçado, hoje a gente discutiu muita coisa aqui antes do programa, e até falando sobre a liderança, que às vezes em alguns momentos acaba faltando ao Cruzeiro. Tanto que o Paulo André, eu acho que entrou muito mais como zagueiro pela liderança do que pelo futebol, que ele teve dificuldade de mostrar. Foi tão ruim. Mas tem gente que vira e fala, nós vamos e tal, como também do outro lado jogar a responsabilidade para o adversário. São duas estratégias, mas o que o Williams falou é uma verdade. O Campeonato Paulista é muito mais qualificado que o nosso, não é demérito do nosso, mas você tem lá 4 clubes grandes. O futebol paulista do interior já foi mais forte, já foi mais brigador, mas você tem 4 equipes lá maiores, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo. Melhor, isso não adianta. Agora é papo furado o que ele está falando, porque ao mesmo tempo que você alega, o Campeonato Paulista é mais forte, é pior jogar. O Cruzeiro tem mais tempo para treinar, mais tempo para formar a equipe. Mas o Cruzeiro ficou 15 dias treinando e não melhorou nada também, mas aí a culpa é do Cruzeiro. Né? Todo treinador pede e não teve evolução nenhuma. Então, se for para... Na verdade, acho que não tem... É meio frescura esse negócio. O Campeonato Paulista é muito bom, realmente. O Ituano ganhou ano passado. Não.
O Santos ganhou esse ano. Mas é melhor que o Mineiro. É muito bom. melhor Mas que e o se Mineiro? isso fosse base para preparar time, todo ano o campeão brasileiro seria do de São Paulo. Da Copa do Brasil também. Da Libertadores também. Isso Mas não pode servir de desculpa. Isso não pode servir de desculpa, sabe por quê? Porque isso não veio à tona nos 2 anos anteriores. Quando o Cruzeiro jogou o Campeonato Mineiro, aí, sambou. Peraí que eu tô falando, você tá me irritando. Tudo bem. Sambou em cima dos adversários. O Cruzeiro em 2013, 2014 no Brasileiro, sambou em cima dos adversários. E ninguém falou de cansaço, excesso de jogos, negócio de horário. Ninguém falou que o Campeonato Mineiro não prepara coisa nenhuma. Ontem até falando, passada tinha falado. Agora você também me irritou. Tudo então bem? vou levantar o dedo. Mas a base do time foi vendida na pré-temporada? Em 2013, 2014? Não. Aconteceu isso? Não. Já que você raciocina é que o Paulista, blá, 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 o Mineiro, não sei o quê. A base do Cruzeiro foi vendida logo na primeira semana de retorno da início da pré-temporada. Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Egídio, Marcelo Moreno, Dagoberto, até dia 21 de janeiro, Dagoberto não tinha situação definida. São 7 jogadores. E o que o Campeonato Mineiro tem com jogadores. Isso? O que o Campeonato Mineiro tem com isso? Você está sendo injusto porque foi contratado o grande Fabiano e o grande Felipe Seymour. Jogadores do potencial que quando foram contratados, você elogiou e agora está oportunismo puro isso. Não, senhor. Oportunismo. Não, senhor. Oportunismo. Você elogiou. Inclusive, você disse que eu lembro como se fosse hoje e eu vou puxar pela memória. Felipe Seymour é um jogador que pode dar certo, porque ele vem do futebol da Itália. Aí já 7 meses que era um jogador regular. Mas foi o que ele disse. Qual outro você falou? Fabiano. Destaque na Chapecoense. Acho que pode ser um jogador importante. É o Castilho. Oportunismo. Não teve nenhuma pessoa no mundo. Esse recado é para você que está há muito tempo esperando. Esse recado é para você que está há muito tempo esperando para fazer um exame pelo SUS. Olha só, preste atenção. O Instituto Medprev chegou a BH para atender a você que não tem plano de saúde e não pode pagar os altos valores para consultas e exames. Você teve interesse? Tem alguma dúvida? Ligue para esse telefone que está na sua tela, que está aqui. Aliás, vai aparecer agora. Daqui a pouco ele aparece. Porque o Instituto Medprev é um sucesso em todo o país. Eu conheci a Medprev, fui lá na Avenida Amazonas, tá? E fui conferir para ver de perto, para saber, viu, gente? Você também está precisando passar lá. Se poderia indicar. E eu indico o Instituto Medprev, porque não é plano de saúde, não são exames e consultas a baixo custo que cabem no seu bolso. Você não precisa pagar a mensalidade, nem a anuidade, e se torna usuário gratuitamente, podendo colocar como dependente toda a família. Saia já da fila do SUS, meu amigo. Ligue agora para você não se arrepender. Aliás, você vai se surpreender com os valores dos exames. Pode chegar a incríveis 70% do valor do mercado. Instituto Medprev cuidando da saúde do povo brasileiro e agora do povo mineiro também. Não apareceu o telefone, deu um negócio, então daqui a pouco eu falo, fica ligado aí que eu vou falar na volta o telefone para você ligar. Não, o negocinho que põe aqui, deu um bizil, deram um chute, e daqui a pouco eu falo. Dentro de instantes, na volta do intervalo, eu vou falar o telefone para vocês. Até já.